E aí, moçada, voltamos com esse bloco sobre concordância verbal, muita coisa, então a gente deu uma parada, voltamos agora para retomar, né, esse caminho de concordância verbal, que realmente ele é cheio de detalhes, porém vital, né, vital para sucesso em qualquer concurso que vocês irão fazer, qualquer prova de vestibular, enfim, qualquer coisa, inclusive na escrita também, na hora de produzir um texto. Então vamos lá, continuando com os casos especiais, a gente está falando de sujeitos compostos, a gente parou de falar, a gente estava falando de sujeitos compostos, vimos todos os casos sobre sujeito simples, agora de sujeito composto a gente dá continuidade. Quando os núcleos do sujeito são unidos por com, o verbo pode ficar no plural. Nesse caso, os núcleos recebem o mesmo grau de importância e a palavra com tem sentido muito próximo ao de e. Veja, o pai com o filho montaram um brinquedo. O governador com o secretário traçaram os planos para o próximo semestre. Nesse mesmo caso, o verbo pode ficar no singular se a ideia é enfatizar o primeiro elemento. Primeiro, o pai com o filho montou o brinquedo. Aí é a questão de enfatizar o primeiro. Tá? A ênfase é o pai. Quem montou foi o pai e o filho ficou lá ajudando, olhando, né? No primeiro caso, me dá uma ideia dos dois montaram juntos, um realmente ajudando o outro. O governador com o secretário traçou os planos para o próximo semestre. Com o verbo no singular, não se pode falar em sujeito composto. O sujeito é simples, uma vez que as expressões com o filho e com o secretário, secretariado, são adjuntos adverbiais de companhia. Na verdade, é como se houvesse uma inversão da ordem. Veja, o pai montou o brinquedo com o filho, o governador traçou os planos para o próximo semestre com o secretariado. Então, depende do que você quer o quê? Montar. Então, no segundo caso, na verdade, você não tem mais o caso, a questão sintática, né, de você ter um sujeito composto. Na verdade, o sujeito passa a ser simples. Então, vai depender do que você quer passar na sua mensagem. Quando os núcleos do sujeito são unidos por expressões correlativas, como não só, mas ainda, não somente, não apenas, mas também, tanto quanto, o verbo concorda de preferência no plural. Não só a seca, mas também o pouco caso castigam o Nordeste, né? Então, mais também, não é isso? Mais também castigam o Nordeste. Plural, castigam. Não sublinhei aqui, mas é castigam, tá? Tanto mãe quanto filho, né? A expressão tanto quanto, ficaram surpresos com a notícia. Quando os elementos de um sujeito composto são resumidos por um aposto recapitulativo, né? Ele recapitula o aposto, dá uma olhadinha na hora de sentar-se lá no aposto. A concordância é feita com esse termo resumidor, então vai concordar com o aposto recapitulativo, perdão. Filmes, novelas, boas conversas, nada, ó, o aposto aqui, o tirava da apatia. Então, concorda com o nada. Trabalho, diversão, descanso, tudo, ó, o aposto aqui, tudo, é muito importante na vida das pessoas. Outros casos, o verbo e a palavra ser. Essa concordância gera muita dúvida. Dentre as diversas funções exercidas pelo ser, há duas de particular interesse para a concordância verbal. Letra A, quando é índice de indeterminação do sujeito, famoso sujeito indeterminado, ou quando é partícula apassivadora. Então, preciso distinguir. É um índice de indeterminação do sujeito? Beleza. É uma partícula apassivadora? São casos diferentes. Quando o índice de indeterminação do sujeito, o se acompanha os verbos intransitivos, que são aqueles que não pedem complemento, ou transitivos indiretos, se de ligação, que obrigatoriamente são conjugados na terceira pessoa do singular. Precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Caso de sujeito indeterminado. Confia-se em teses absurdas. Era-se mais feliz no passado. Nos dois casos ali, em todos os casos, o uso de verbos transitivos, intransitivos e de ligação. Quando o pronome é passivador, o se acompanha verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos. Então são verbos diferentes. Lá eu falei de verbo transitivo indireto, de verbo de ligação e de verbo intransitivo. Aqui eu estou falando de verbo transitivo direto e indireto. Aí ele funciona como pronome o quê? Como apassivador. E aí o que ocorre?
o verbo também, nesse caso, na formação da voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Aí não trata-se de indeterminar sujeito. Né? Você tem um sujeito, esse sujeito que está ali, sujeito simples, sujeito composto, não importa, o verbo vai precisar concordar com ele. Construiu-se um posto de saúde. Construíram-se novos postos de saúde. Aí o verbo foi para o plural. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Não se pouparam esforços. Poxa, Cláudio, o ser agora veio anteposto ao verbo e não pós-posto, como ali no caso, sim, porque aqui é um caso de colocação pronominal, não com palavra negativa, atrativa, ou como um advérbio, pode ser dos dois casos, ele atrai o pronome para próximo dele. Dá uma olhadinha na sala de concordância, de colocação pronominal. Não se pouparam esforços para despoluir o rio, não se devem poupar esforços para despoluir o rio, certo? Seguindo, verbo ser, outra concordância que é bem exigida em concursos. A concordância verbal se dá sempre entre o verbo e o sujeito da oração. No caso do verbo ser, essa concordância pode ocorrer também entre o verbo e o predicativo do sujeito. Isso às vezes pode ocorrer. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito em quais casos? Olha, letra A, quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, e o predicativo estiver no plural. Exemplo, isso são lembranças inesquecíveis. Olha, eu concordei o quê? Concordei com o predicativo. Aquilo eram problemas gravíssimos. Olha aqui o pronome, mas eu privilegiei e vou concordar o verbo ser com o predicativo. O que eu admiro em você são os seus cabelos compridos. De novo, eu faço a concordância do verbo ser com o predicativo. Isso ocorre com o verbo ser, não é qualquer verbo não, tá? Com o verbo ser. Essa concordância que privilegia o predicativo ao invés do sujeito. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas e o predicativo for um substantivo no plural. Olha lá, nosso piquenique foram só guloseimas. O sujeito estiver no singular, nosso piquenique, e se referir a coisas, então piquenique. Então, o predicativo for um substantivo plural, vai concordar com ele. Sujeito e predicativo. Sua rotina eram só alegrias. Predicativo, sujeito. De novo, eu estou falando e repito o verbo ser. Isso só cabe para o verbo ser. Se o sujeito indicar pessoa, o verbo concorda com esse sujeito. Gustavo era só decepções, minhas alegrias é esta criança. Aí, o sujeito indicando pessoa, ele não vai concordar com o predicativo e sim com a pessoa. Admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. Aí eu quero, a vida é ilusões, aí eu quero prevalecer a vida ao invés de ilusões. Quando o sujeito for pronome interrogativo, que ou quem? Que são esses papéis? Ou quem são aquelas crianças? Aí eu quero valorizar isso, então eu coloco no plural. Como impessoal na indicação de horas, dias e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Então ele vai concordar com o numeral quando tiver essas indicações. 1 hora singular, então é 1 hora, não são 1 hora. Como a gente tem no singular, essa questão da hora é muito curioso. A pessoa fala, são 1 hora, porque a gente sempre fala, todas as outras horas são plural, né? O numeral é plural, a única hora que é singular é uma. Então, são 2, são 3, são 4, são 0, a gente cai na armadilha de falar são 1 hora, e é errado, né? Vai concordar com o numeral 1 é singular. São 3 da manhã, aí concordou, eram 25 de julho, quando partimos, daqui à padaria são 2 quarteirões. 2, plural, então o verbo ser vai para o plural. Saiba que, na indicação de dia, o verbo ser admite as seguintes concordâncias. Pode ser no singular, que concorda com a palavra explícita dia. Por exemplo, hoje é dia 4 de março, concordou com dia. No plural, concorda com o numeral sem a palavra explícita dia. Hoje são 4 de março. Está correto também. No singular, concorda com a ideia implícita de dia. Hoje é 4 de março. Então, é aquela relação. Hoje são ou hoje é?
Tirando o dia 1, dia 1º, que só pode ser singular, né? Os demais dias do mês você pode usar tanto são quanto é, na questão de estar subentendida a palavra dia, e aí você poderá usar o singular. Quando o sujeito indicar peso, medida, quantidade for seguido de palavras ou expressões como pouco, muito, menos de, mais de, etc., o verbo ser fica no singular. Quando, repetindo, indicar peso, medida e quantidade for seguida de expressões como pouco, muito, menos, mais de, etc. 5 quilos de açúcar é mais do que preciso. 3 metros de tecido é pouco, é mais do que, é pouco para fazer seu vestido. 2 semanas de férias é muito para mim. Então, muito cuidado, que só nessas indicações que o verbo ser, dentro desse contexto, poderá ficar no singular. Outros casos, quando um dos elementos, sujeito ou predicativo, for pronome pessoal do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela e elas, com este concordará o verbo. Por exemplo, no meu setor, eu sou a única mulher. Aqui os adultos somos nós, certo? Uma observação, sendo ambos os termos, sujeito e predicativo, representados por pronomes pessoais, o verbo concorda com o pronome sujeito. Então, você tem dois pronomes, tem um pronome pessoal como sujeito e o outro como predicativo. Qual que eu vou usar? Vou privilegiar o sujeito. Eu não sou ela não é eu. Ok? Continuando, quando o sujeito for uma expressão de sentido partitivo ou coletivo e o predicativo estiver no plural, o verbo ser concordará com o predicativo. Então, a grande maioria, no protesto, a grande maioria é um sentido partitivo, eram jovens, porque vai concordar com jovens. O resto, né, foram atitudes imaturas. Também concordei com o predicativo. Outros casos. O verbo parecer quando seguido de infinitivo admite duas concordâncias. Olha lá, ocorre variação do verbo parecer e não se flexiona o infinitivo. Alguns colegas pareciam chorar naquele momento, né? Então, o parecer flexiona e o verbo no infinitivo não. A variação do verbo parecer não ocorre, o infinitivo sofre flexão, aí inverte, né? Alguns colegas pareciam chorarem naquele momento. Observação, a primeira construção é considerada corrente, enquanto a segunda literária, então a gente vai privilegiar a primeira, correto? Com orações desenvolvidas, o verbo parecer fica no singular. Então, em orações desenvolvidas a gente não vai usar, né? As paredes parece que têm ouvidos. Parece que as paredes têm ouvidos. A expressão haja vista. A expressão haja vista admite as seguintes construções. A expressão fica invariável, seguida ou não de preposição. Por exemplo, haja vista às lições dadas por ele. Haja vista aos fatos explicados por esta teoria. Igual atente-se, igual por exemplo. O verbo haver pode variar, desde que não seguido de preposição, considerando-se o termo seguinte como sujeito. Hajam vista os exemplos de sua dedicação. Vejam-se, né? Então, assim, como a gente tem muita incidência do haver no sentido de existir, a gente já viu que ele é um verbo impessoal, não vai flexionar. Mas o verbo haver flexiona sim em alguns casos, como esse aqui que acabou de ser relatado. Gente, eu sei que foram muitas coisas de concordância verbal, mas concordância verbal, vou reiterar, é um assunto muito recorrente em concursos vestibulares. Então, é importante nós ficarmos atentos a todas essas considerações. Vamos estudar, não disse que vai ser fácil, entretanto, também não é tão difícil assim, não é impossível. Então, com dedicação e muito afinco, vocês vão conseguir, sem sombra de dúvida, gravar e memorizar todos esses casos. Um forte abraço e até uma próxima aula.